Você jura que estrogonofe é brasileiro? Que pastel nasceu na Feira Paulistana? Que esfirra sempre existiu aqui? Eu também achava. No último vídeo, vimos como o governo criminalizou comidas da nossa própria terra. Cachaça, queijo, comida de terreiro. Proibiu o que era nosso. Mas tem uma ironia gigante nisso tudo. Ao mesmo tempo, o Brasil abria as portas para imigrantes do mundo inteiro. E eles trouxeram malas cheias de receitas, temperos e saudade. Mas sabe o que aconteceu? O brasileiro pegou essas receitas estrangeiras e fez o que só a gente sabe fazer. Mudou, adaptou, exagerou, abrasileirou. Neste vídeo, você vai descobrir 10 pratos que vieram de longe, mas que hoje são mais nossos que feijoada. E o último vai te chocar, porque é algo que você consome todos os dias. Tem um nome que é mentira, e essa mentira tem mais de 100 anos. Preparado para descobrir quem realmente criou a comida brasileira? Vamos começar pela Itália. Todo brasileiro come nhoque no dia 29, com dinheiro embaixo do prato, pedindo prosperidade. Parece tradição antiga do Brasil, mas não é. Essa história começa nos navios que cruzaram o Atlântico. Entre 1870 e 1920, mais de 1 milhão de italianos chegaram ao Brasil, fugindo da fome para trabalhar nas fazendas de café. Eles trouxeram uma lembrança simples, o gnocchi da nonna. Aqui faltava tudo, não tinha a batata europeia, nem a farinha italiana. Então eles adaptaram. Usaram mandioca, misturaram milho, fizeram molho com tomate da horta e no fim do mês, quando o dinheiro quase acabava, nasceu o ritual. No dia 29 ainda restava alguma coisa no bolso. No dia 30, não. Comer nhoque virou superstição. Dinheiro embaixo do prato. Esperança no mês seguinte. Na Itália, isso nunca existiu, mas no Brasil virou tradição, criada por quem não tinha nada, além de saudade e fé no futuro. E se o nhoque veio nos navios, o próximo prato nasceu nas ruas. Caldo de cana gelado, pastel quentinho saindo do óleo, o sabor oficial da Feira Paulistana, símbolo da rua, da correria, do sábado de manhã. Mas esse pastel tem uma história que quase ninguém conhece. E ela começa a ser longe daqui. No início do século XX, imigrantes chineses chegaram ao Brasil. Poucos, quase invisíveis. Eles faziam rolinho primavera, fino, crocante, delicado. Uma receita milenar chinesa, mas não vendia. O brasileiro olhava e não entendia o que era aquilo. Então veio a adaptação. Massa mais grossa, tamanho maior, recheios que o brasileiro já amava. E assim nasceu o pastel brasileiro, grande, recheado, completamente diferente do original, mas a parte mais importante ainda estava por vir. Durante a Segunda Guerra Mundial, asiáticos eram perseguidos no Brasil. Comércios fechados, gente presa, medo, vender na feira virou proteção. No meio da multidão, ninguém perguntava a nacionalidade, só comprava, comia e ia embora. O pastel virou disfarce, virou camuflagem, virou sobrevivência. Hoje é símbolo cultural de São Paulo, mas nasceu da necessidade de um povo se esconder. E se o pastel nasceu nas feiras, tentando se esconder na multidão, o próximo prato atravessou oceanos e veio de um lugar ainda mais improvável, do outro lado do mundo, do deserto do Oriente Médio. Festa de aniversário. A bandeja gira pela sala. E quibe com esfirra somem em segundos. Padaria de esquina, luz acesa até tarde. Alguém entra com fome e sai com um salgado na mão. Parecem brasileiras desde sempre. Mas essas receitas nasceram no mundo árabe. Muito antes do Brasil existir, essas receitas cruzavam desertos. Entre 1880 e 1930, sírios e libaneses deixavam sua terra, tentando recomeçar. Chegaram com malas simples, mas cheias de cheiro, sabor e memória. Zaatar, tahine, cominho torrado, temperos que o Brasil nunca tinha visto, e 2 receitas antigas que sustentavam famílias há gerações, quibé e esfirra. A esfirra original era aberta, assada em forno a lenha, comida devagar em casa, mas no Brasil era preciso vender na rua, comer andando, então ela se fechou, virou portátil, virou brasileira. O quibe mudou ainda mais, cru no Líbano, frito e dourado no Brasil. Virou salgado de festa, de balcão, de esquina. Hoje é fast food nacional. Mas cada mordida ainda guarda 1000 anos de deserto, do deserto árabe para as ilhas do Japão. Hot Philadelphia, temaki gigante transbordando, sushi empanado, frito em óleo quente. Um japonês olha isso e não reconhece, porque no Japão, sushi é filosofia, é minimalismo, arroz de qualidade, peixe fresco, wasabi. 3 elementos. A imigração japonesa começou em 1908. Vieram trabalhar nas fazendas de café. Trouxeram arroz, shoyu, miso. Mas não, sushi era comida de elite, de restaurante caro. Décadas depois, nos anos 60, ele aparece em São Paulo. Restaurantes sofisticados. E então começa a transformação. Cream cheese, hot roll, temaki gigante,
frutas, molhos doces. O Brasil não copiou, reinventou. Hoje, o sushi que comemos não é japonês, é nipo-brasileiro. Uma fusão improvável. E falando em pratos que viajaram pelo mundo, vamos sair do Japão e entrar na Rússia czarista. Almoço de domingo na casa da avó. Strogonoff servido sobre arroz branco. Conversa alta. Prato simples. Restaurante por quilo no horário do rush. Colher generosa de molho cremoso. Mas o Strogonoff não nasceu aqui. Nasceu na Rússia Imperial, século XIX. Salões iluminados por velas. Aristocratas à mesa. Um chefe francês cria um prato para o conde Stroganov. Tiras de carne bovina, seladas na manteiga. Creme azedo, mostarda forte, cogumelos, conhaque, comida de elite. Então vem 1917. Revolução Russa, palácios vazios, famílias fugindo, a receita sobrevive. Nos Estados Unidos, o prato muda. Fica mais simples, mais cremoso. Décadas depois, chega ao Brasil. E aqui tudo muda. Carne estava cara. Entra o frango. Creme fresco era luxo. Entra o creme de leite de caixinha. E então, vem o detalhe que transtorna, que transforma tudo. Batata palha. Crocante sobre o molho cremoso. Contraste perfeito. Depois ainda entram ketchup e molho inglês. Fica mais intenso, mais brasileiro. Hoje, strogonoff de frango com batata palha é conforto nacional. Mas nasceu na mesa de um conde russo e foi reinventado na cozinha brasileira. E se você acha que essa história já foi surpreendente, espera, porque o próximo prato viajou ainda mais longe e quase ninguém imagina de onde ele realmente veio. Vamos continuar. Se você está gostando dessas descobertas, se inscreve agora, ainda faltam 5. E a última vai virar a sua cabeça, vamos seguir. Lanche de madrugada depois da balada, carrinho de esquina que salva a fome, trailer de praça que reúne a galera, o cachorro-quente brasileiro é uma obra de arte ambulante. É um monumento à criatividade sem limite. Hot dog americano é simples, minimalista, pão, salsicha, mostarda amarela, ketchup, 4 ingredientes, pronto. Mas a salsicha em si, a Wurst, é invenção alemã, linguiça defumada que imigrantes alemães trouxeram para o Brasil no século XIX. E foi aqui que a gente perdeu completamente a noção. O cachorro-quente brasileiro não conhece moderação. Milho verde, ervilha, batata palha, purê de batata quente, queijo ralado, catupiry derretendo, cheddar, bacon crocante, ovo de codorna, alho frito, cebola caramelizada, molho rosé, maionese temperada, mostarda, ketchup. O americano coloca 4 coisas, o brasileiro coloca 15, às vezes 20. É um monumento de criatividade que desafia a física. Como isso não cai? E o pão? Aquele pão específico de cachorro quente, macio por dentro, levemente crocante por fora, que aguenta todo esse peso sem desmanchar. Criação exclusiva das padarias brasileiras. Nos Estados Unidos, usam pão de forma comum de mercado. Criamos um pão sob medida, arquitetonicamente preparado para aguentar nossa loucura culinária. Hoje, gringo vem ao Brasil e fica em estado de choque. Tira foto, posta nas redes. Isso é um cachorro quente? Versão brasileira. Exagerada, impossível, maravilhosa. Nossa. E agora vem uma das maiores mentiras da gastronomia brasileira. São Paulo tem a 2ª maior população italiana fora da Itália. E criou uma pizza que italiano não reconhece. Pizza de frango com catupiry. Não existe em Nápoles. Não existe em Roma. Só aqui. Napolitanos abrem pizzarias no Bexiga. Trazem a receita sagrada. Massa fina, molho, mozzarella, manjericão, pizza margherita, simples, perfeita. Brasileiros olharam e pensaram, precisa de mais coisa. Na Itália, pizza é individual. No Brasil, gigante, 8 fatias, para dividir. Na Itália, borda fina como papel. No Brasil, grossa, recheada com catupiry ou cheddar. E os sabores, estrogonofe, brigadeiro, banana com canela, mas a maior invenção brasileira? Frango com catupiry. Catupiry foi inventado em Minas em 1911 por um italiano. Requeijão cremoso que não existe na Itália. Paulistanos colocaram na pizza com frango. Virou a mais vendida do Brasil. Italiano olha confuso. Cosa, bolo com formaggio? Não existe? São Paulo consome mais pizza que muitas cidades italianas. Mas não é pizza italiana. É ítalo-mineiro paulista. A Itália não aprova. O Brasil não abre mão. Da Itália direto pro Japão. Ou será China? Barraca de feira, festival japonês, festa junina. Yakisoba está em todo lugar no Brasil. Parece comida japonesa, né? Mas não é, é chinês. E a versão brasileira? Não se parece com nenhum dos dois. Yakisoba significa macarrão frito em japonês, mas nasceu na China como chow mein, centenas de anos atrás. Século XX, Japão invade partes da China. Soldados japoneses provaram o chow mein, levaram a receita de volta para casa. Chamaram de yakisoba, adaptaram para o gosto deles. Anos 50 e 60. Imigrantes japoneses trazem para o Brasil. E aqui? Transformou em uma terceira coisa. Yakisoba japonês original? Seco, quase sem molho, poucos legumes. Sabor delicado, equilibrado, minimalista. Brasileiro? Molhado, muito molhado. Molho grosso, escuro, quase um caldo.
shoyu adocicado em quantidade, legumes em montanha, repolho, cenoura, brócolis, pimentão, cebola, quantidade industrial, carne, frango, camarão, tudo junto misturado. Às vezes até salsicha e linguiça, mas tem um detalhe que deixa japonês de cabelo em pé. No Brasil, servem com arroz branco. No Japão, isso é absurdo total. Por que 2 carboidratos juntos? Macarrão já é carboidrato, mas brasileiro não está nem aí. Tem que ter arroz, sempre. Lei não escrita da gastronomia brasileira. E a versão de feira? Molho grosso que estica quando você levanta o garfo. Parece cola, mas é uma delícia. Hoje, yakisoba é comida de festa de rua. Brasileiro abraçou como nosso, mas é prato chinês, adaptado pelos japoneses, completamente reinventado pelos brasileiros. Tricultural. E totalmente brasileiro agora. E agora, a penúltima. O salgado de toda a festa brasileira. Coxinha, o salgado de toda a festa brasileira. Aniversário, casamento, formatura, chá de bebê, todo mundo jura que nasceu aqui. Mas a história é mais complicada. Existem 2 versões, e as 2 fazem sentido. História número 1. Século XIX, interior de São Paulo. Filho da princesa Isabel só comia coxa de galinha. Era o único pedaço que ele aceitava. Um dia, acabaram as coxas. Não tinha mais. O cozinheiro entrou em desespero. Teve uma ideia. Pegou o resto do frango, desfiou tudo, moldou em formato de coxa para enganar o menino, empanhou, fritou, o menino comeu, adorou, nasceu a coxinha. História bonita, todo brasileiro conta essa. Mas tem um problema, não tem documento que prove. História número 2. Portugal tem uma receita chamada rissóis desde o século XVIII. Massa de farinha, recheio de carne desfiada ou camarão, empanado, frito. Formato, meia-lua. Técnica, idêntica à coxinha. Imigrantes portugueses chegaram ao Brasil no século XIX. Trouxeram essa técnica. Brasileiros pegaram a técnica, mudaram o formato de meia-lua para coxa de galinha. Colocaram frango desfiado com catupiry, que nem existia em Portugal. Chamaram de coxinha. Qual das 2 é verdade? Provavelmente as 2. Técnica portuguesa mais criatividade brasileira, mais história da princesa Isabel. Tudo se misturou. E hoje? Hoje não importa mais de onde veio. Porque coxinha é brasileira, por adoção, por amor, por tradição absoluta. Gringo vem aqui querendo provar. Tem festival, concurso. E quando o brasileiro viaja para o exterior e sente falta de casa? Primeira coisa que lembra é coxinha. E agora o último. O que você jurou que sabia a origem. O que está na sua mesa desde que você nasceu. O que tem um segredo escondido por mais de 100 anos. Preparado? Café da manhã brasileiro, padaria da esquina, 6 da manhã. Me dá 3 pãezinhos, pão francês quentinho, o cheiro que acorda o Brasil inteiro. Mas eu tenho uma notícia pra você. Esse pão não é francês. E também não é brasileiro, é português. E tem uma história de guerra por trás desse nome. Século XIX. Padeiros portugueses chegam ao Brasil. Trazem o pão de sal ou o pão d'água. Receita antiga de Portugal, massa simples, fermentação longa, crosta crocante, miolo macio. Era o pão do povo. Pão de todos os dias. O brasileiro adorou. Virou o pão oficial do café da manhã, mas todo mundo chamava de pão de sal ou pão português. Aí vem 1914, Primeira Guerra Mundial. Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, contra a Alemanha. E adivinha quem dominava o mercado de pães nas grandes cidades? Padarias alemãs. Pão do centeio, pão escuro, fermentação longa, tradição alemã. Mas de repente, ninguém mais queria comprar de alemão inimigo. Produtos alemães foram boicotados em todo o país. Padeiros portugueses viram a oportunidade perfeita. Começaram a chamar seu pão de pão francês para soar sofisticado, europeu, mas não alemão. França era aliada, França era chique, França era aceitável. Puro marketing. Guerra comercial de padaria. O pão não mudou nada. A receita continuou exatamente a mesma, só mudou o nome. E funcionou tão bem que até hoje, mais de 100 anos depois, o brasileiro chama assim. Cada brasileiro come em média 53 quilos de pão por ano. E a grande maioria é pão francês. Um pão português com nome francês, batizado durante uma guerra contra alemães. Identidade falsa que virou verdade brasileira absoluta. E essa é a maior mentira da gastronomia brasileira. Porque não é mentira sobre a comida, é mentira sobre o nome. E você acreditou a vida inteira. Você percebeu o padrão? Nhoque italiano virou ritual do dia 29. Pastel chinês virou feira paulistana. Strogonoff russo ganhou batata palha. Pizza italiana ganhou catupiry. O Brasil não preserva receitas. O Brasil transforma receitas. Pega o que vem de fora e faz nosso, mas tem um problema. Mesmo quando a comida é brasileira, a gente não consegue concordar. Tem comidas que dividem o país ao meio. Paulista faz de um jeito, carioca faz completamente diferente. Mineiro jura que os dois estão errados. E a discussão vira guerra nos comentários. No próximo vídeo, 5 comidas brasileiras que causam brigas épicas entre os estados. Você vai descobrir quem estava certo primeiro. E vai tomar lado, pode ter certeza. Prepare-se para defender sua região. Antes de ir, deixa o like agora.
se essas histórias te surpreenderam. Compartilha esse vídeo com alguém que também achava que pão francês era francês. E comenta qual dessas 10 comidas mais te chocou. Foi o pastel chinês? O pão português? A coxinha que talvez nem seja daqui? Este foi mais um episódio de Raízes à Mesa, preservando memórias.